Agora, tá bom? Tudo bom, irmãos? Bom dia! Foi gostoso, né? Como é gostoso ouvir as músicas, não é verdade? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre falas de Jesus. Porque Jesus sempre nos enche o coração de esperança. Jesus nos ajuda a olhar para frente com a certeza que tempos melhores virão. E eu vou ler duas passagens evangélicas com fala de Jesus que está no Lucas. E a primeira, Jesus fala o seguinte para nós: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um, ou amará o outro, ou se prenderá a um, ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso está em Lucas capítulo 16, versículo 13. Está baixo a voz? Eu caí, quebrei o braço e a perna. Tá. Mas aqui eu estou para a honra e a glória do nome de Jesus. Com certeza. Tá. Agora vamos ver uma parábola de Jesus para a gente conversar sobre ela. O nome da parábola chama Parábola do Mal Rico. E fala o seguinte, essa parábola de Jesus: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito gostaria de poder saciar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre homem morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Quando o rico também morreu e teve por sepultamento o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormentos nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembra-te de que já recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estais para aqui. Disse o rico: eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de dar-lhe testemunho dessas coisas, para que não venham também ele para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda que mesmo em alguns dos mortos ressuscite. Está no Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. O que essas falas de Jesus nos faz refletir? Vamos pensar um pouquinho? Existia uma pessoa que tinha um vidão, vocês concordam comigo? Então ele era rico, comia bem, vestia bem, fazia tudo o que queria e não se preocupava com ninguém, não é verdade? Mas existia uma pessoa que tinha uma vida muito difícil, passava fome, tinha feridas, ninguém curava, ninguém cuidava dele e ele estava só. E é engraçado que o rico conhecia ele, tanto conhecia que um dia, quando ele viu ele junto com Deus, ele lembrou do nome dele, porque Abraão é o nome de Deus para os judeus, não é verdade? Aí eu pergunto para vocês: vocês preferiam ter a vida do rico ou ter a vida de Lázaro, que era um mendigo?
Agora eu quero fazer uma outra reflexão. Vocês, quando forem para o céu, vocês preferem ir para o braço de Deus ou vocês querem ir para o tormento? Querem ir para os braços de Deus. É, isso mesmo. Agora, qual que é o grande problema nosso? O grande problema nosso é que a gente quer ter a vida do rico e quer ter a morte de Lázaro. Ou não é verdade? Por que a gente quer ter a vida do rico e quer ter a morte de Lázaro? Porque no fundo, talvez a gente não confie tanto em Deus. Às vezes, nossos olhos estão muito voltados para esse momento da nossa vida. Às vezes, a nossa maior preocupação é com as nossas dores de agora. E a gente não olha para frente. A gente, às vezes, não compreende que a gente tem um Deus maravilhoso. Um Deus que nos ama. Um Deus que nos quer bem. E um Deus que poderia evitar qualquer mal se fosse ao nosso encontro. Mas se Deus permite que a gente tenha um momento difícil, é porque de alguma maneira esse momento difícil hoje vai me proporcionar um momento melhor depois. Isso se chama fé, meus irmãos. Isso se chama confiar em Deus. E Jesus vem, através dessa parábola, nos mostrar que às vezes, à primeira vista, o que parece ser um bem é um mal. Por que eu falo que à primeira vista o que parece ser um bem é um mal? Porque quando você vê a primeira parte da história, você pensa que o mal rico tem o vidão, não é verdade? Mas quando você vê a segunda parte da história, você entende que a vida do rico não era boa. Tanto não era boa, que ele pede para Deus permitir que o Lázaro vai lá falar para os irmãos dele mudarem de atitude. Que pede para Deus permitir que o Lázaro vai lá chegar para os irmãos dele e falar: olha, comece a pensar de maneira diferente, comece a agir de maneira diferente, dê importância no que realmente vale a pena. Não é isso que o rico quis para os irmãos dele, ou não é verdade? E o que Deus responde para ele? Mas eles já têm Moisés, como nós já temos Jesus. Não precisa ninguém vir nos falar o que é bom para nós. Nós confiamos em Jesus, nosso irmão maior. E o que Jesus nos fala? Ele nos fala que aqui nós teremos dificuldade, que aqui nós teremos tribulações, não é verdade? Mas ele nos convida a chegar até ele e aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Então ele vai nos falar o quê? Ele vai nos falar que para os momentos mais difíceis da nossa vida, para aqueles momentos que a gente não compreende, para aqueles momentos que a gente não acha explicação, para aqueles momentos que a gente se acha sozinho, para aqueles momentos que a gente se acha esquecido, para aqueles momentos que a gente acha que a vida é injusta para a gente, nós devemos trazer a mansuetude para o nosso coração, a mansidão perante os nossos problemas. Porque se a gente espernear, se a gente achar ruim, se a gente bracejar, se a gente blasfemar, não vai adiantar de nada, isso não vai resolver. Mas se a gente for manso, se a gente acolher a dor, se a gente acolher a dificuldade, se a gente aceitar o que a vida nos entrega, nós vamos ter Jesus mais próximo de nós. E Jesus estando mais próximo de nós, tudo fica mais fácil. Mas Jesus nos convida para mais uma virtude, a da humildade. E a virtude da humildade é a virtude que nos ajuda a aceitar o que a gente não compreende, a confiar no que a gente não vê. E o que a gente não vê? A gente não vê a mão de Deus na nossa vida presente. A gente acha que Deus esqueceu da gente. A gente acha que Deus está dando um cochilo. A gente acha que talvez Deus está ocupado com outras coisas. E nós não entendemos que Deus nos vê um a um, ao ponto de saber a quantidade de cabelo que nós temos na cabeça. No meu caso, eu dou menos trabalho para Deus, não é verdade? Eu tenho menos cabelo, é mais fácil dele saber quantos eu tenho. Mas nós temos que entender que Deus, na sua magnitude, Ele não esquece de nenhum filho e cuida
vida de cada um deles. E é a humildade que vai nos ajudar a acreditar nisso. Eu falo que a criança, quando ela tem 2 anos de idade, se você jogar ela em cima da mesa, tampar os olhos dela e mandar pular, ela pula. Ela pula por quê? Porque ela confia no seu pai. Ela pula por quê? Porque ela tem certeza que você vai pegar ele. Ela pula por quê? Porque ela tem certeza que nada de mal vai acontecer. Mas se essa criança for maior, talvez lá para os seus 6, 7 anos, se mandar você ela pular com o olho escuro, talvez ela não pule. Por quê? Porque ela vai achar que talvez você não vai estar lá na frente dela. Às vezes ela vai achar que você vai cochilar. Às vezes vai achar que você não vai dar conta. Às vezes ela vai achar que vai escorregar. No mal, vamos ficar onde eu estou. Está vendo como a pureza de coração da criança faz ela confiar mais no pai? E quando a gente pensa que sabe, a gente não sabe, porque quando a gente pensa que sabe, a gente para de confiar no nosso pai. E quando eu estou falando do nosso Pai, eu estou falando em Deus. E quando Jesus nos convida a escolher um dos senhores para servir, Jesus está nos falando que dependendo das nossas escolhas, nós vamos ser mais ou menos felizes. E como que nós podemos resumir essas duas escolhas? Quem que você escolhe? Essa vida material? Essa vida na carne? Essa vida que se incrusta entre o berço e o túmulo? É isso que é o mais importante para você? Ou o mais importante para você é a vida eterna? Ou o mais importante para você é a vida imperecível? O mais importante para você é a vida no céu? Porque Jesus, quando esteve entre nós, Ele veio nos convidar para quê? Para o mundo do céu, não era isso? O reino de Deus, não era para isso que Jesus veio nos convidar? E o que é mais importante para mim? O mundo dos homens ou o mundo de Deus? O que é mais importante para mim? Deus ou Mamon? É isso que Jesus está querendo fazer a gente refletir através desse capítulo, dessa historinha. O que é mais importante para mim? Não, eu quero ter a maior felicidade agora. Se eu precisar, eu acendo uma vela Lúcifer. Não, eu quero viver o agora. Eu quero ser feliz agora. E eu esqueço que todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos voltar para casa. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos morrer. Só que tem que ninguém morre. A vida continua. Ela é bela, ela é consentida. E de repente, através das minhas atitudes aqui e agora, eu vou ser mais ou menos feliz na frente. Por quê? Dependendo das minhas escolhas agora, eu vou ir para o reino de Deus ou não. Não é verdade? É verdade. E qual que é a atitude que me dá o reino de Deus? É a atitude daquele que confia em Deus. Aí eu pergunto para vocês: vocês confiam em Deus? Vocês entendem que apesar do momento presente ser algo meio difícil de entender, Deus está junto com vocês agora, nesse instante, nessa vida, nessa dificuldade que vocês estão passando? Vocês conseguem entender que por mais que seja conscientemente inexplicável, cada um de nós está no seu melhor momento? Porque está no momento de ganhar o céu? É essa que é a escolha que nós temos que fazer. Será que realmente eu acredito que a minha vida ela é perfeita naquilo que ela me entrega? Porque a minha felicidade futura depende dessa certeza no meu coração. E como que eu crio essa certeza no meu coração? Quando eu confio em Deus. Quando eu lembro que tudo que está na minha volta nesse instante é transitório. Gente, nem esse corpo me acompanha quando eu morro. Ou não é verdade? O que vai acontecer com esse corpo? Vai virar pó. Ou não vai? Alguém já ouviu falar que caixão tem gaveta? Você consegue levar joia, carro, apartamento, fazenda?
Você consegue levar alguma coisa? Não. O que você leva com você? Os seus sentimentos. E quais são os sentimentos que eu estou construindo dentro de mim nesse instante? É um sentimento de revolta ou um sentimento de gratidão? É um sentimento que eu aceito que a vida me entrega, ou é um sentimento que eu não aceito que a vida me entrega? Porque é isso que vai fazer a minha felicidade futura. E isso não vai mudar o meu estado presente. Você aceitar ou não a sua vida agora não muda a sua vida. Mas você aceitar a sua vida faz com que ela seja menos difícil. Ou não é verdade? Não adianta a gente espernear. Nós temos que abraçar. Nós temos que buscar Jesus. Nós temos que entender que por trás de toda a minha dificuldade existe um propósito de Deus. E qual que é o propósito de Deus para cada um de nós? Felicidade. Qual que é o propósito de Deus para cada um de nós? Nos qualificar para entrar no reino dele. Por quê? O que é qualificar para a gente entrar no reino de Deus? É nos tornar pessoas melhores, nos tornar pessoas boas. E às vezes, para nos transformar em pessoas melhores, Deus permite que a vida nos dê uma rasteira. Deus permite que a vida nos derrube. Deus permite que a vida nos inflige dores. Porque através dessas dores, eu vou acordar para Deus. Porque às vezes quando eu estava na abastança, às vezes quando eu estava com tudo que a matéria podia me proporcionar, às vezes quando eu estava com a minha saúde, com a minha pujança física, com o meu dinheiro, com as minhas coisas, com o meu poder ir e vir, às vezes eu não estava pensando em Deus de uma maneira coerente. Às vezes eu nem lembrava que Deus existia, mas agora que a dor me alcançou, agora que as dificuldades me alcançaram, eu tenho tempo para pensar em Deus. Aí eu pergunto para vocês, como está o pensamento de vocês em relação ao Pai de vocês? Será que vocês conseguem acreditar que Deus pode tudo? Deus sabe tudo? Deus está em tudo? Onipotência, onisciência, onipresença, ou não é verdade? Vocês têm dúvida que Deus ama vocês? Se Deus pode tanta coisa e me ama, por que Ele me deixa aqui? Ele me deixa aqui porque esse momento é tão transitório, ele é tão pequeno, ele é tão bobo, ele é tão pueril, desde que ele seja bem aproveitado. E como esse momento pode ser aproveitado? Quando eu acolho esse momento com mansuetude. Eu sou manso perante ao que a vida me entrega, e eu confio em Deus. Pai, eu não entendo o que está acontecendo. Pai, está difícil. Pai, é incompreensível. Pai, tem hora que eu nem durmo, mas eu acredito em Ti, Pai. Me dê força, Pai. Me ajuda a continuar caminhando. Ajude eu a passar dia após dia, um dia de cada vez, na certeza, Pai, que um dia eu vou estar no Teu braço, que nem Lázaro está agora. Não é verdade? Não é isso que nós queremos? Ou não é isso que nós queremos? Hã? Não é? Então, meus amores, vamos trazer a oração para o nosso coração. Vamos trazer Jesus como modelo e guia para a nossa caminhada. Vamos entender que Jesus é caminho para a nossa felicidade. Vamos acreditar que tudo vai dar certo e que esse momento ruim logo passará. Tudo passa. As dores passam, as dificuldades passam, só Deus não passa. Deus sempre será presente junto de nós. Só Jesus não passa. Jesus sempre
estará junto de nós. Então, do mesmo jeito que Lázaro suportou a sua vida de uma maneira quieta, resignada, mansa, na porta daquele rico, por todas as suas chagas, e teve a prenda de ir para o colo de Deus, que nós possamos ser que nem Lázaro também, e aceitarmos as nossas chagas, aceitarmos as nossas dores, aceitarmos as nossas dificuldades, sem invejar os ricos de liberdade, os ricos de saúde, os ricos intelectuais, os ricos de beleza, os ricos de idade, na certeza que tudo passa. E todos nós um dia estaremos entre nós e a nossa consciência, porque Deus está em nossa consciência. E nesse momento, que nós possamos de fato estarmos tranquilos com a nossa consciência, a tranquilidade daquele que confiou em Deus em toda a sua caminhada. Pode ser que até que eu tenha dado umas derrapadas daqui para trás, não há problema. Ninguém pode voltar atrás e modificar suas derrapadas, mas eu posso começar agora e não derrapar mais. O que eu chamo de não derrapar mais? A partir de hoje eu não vou duvidar de Deus. A partir de hoje eu vou ter certeza que Deus está presente na minha vida. A partir de hoje eu vou ter certeza que, por mais que a minha vida seja incompreensível, por mais que a minha vida não reflita aquilo que eu achava que ela devia refletir, Deus, Ele sabe mais do que eu. E se Ele me colocou nessa posição, é porque essa posição é a posição da minha felicidade, verdadeira. Porque, como disse Jesus, a felicidade não é desse mundo, a felicidade não é da carne. Tudo na carne é transitório, tudo na carne é passageiro. A única coisa que é eterna somos nós, e nosso espírito e a nossa alma com Deus. Não é verdade? Glória a Deus, muito justo. Isso, meus irmãos, gloriemos a Deus, tragamos Deus para dentro do nosso coração, tragamos para a nossa vida a certeza de Deus presente nela, nos fortalecendo, nos ajudando. Entendamos que o que os nossos olhos não conseguem ver, a nossa alma consegue sentir, se eu acreditar em Deus. E o que a alma vai sentir? A felicidade que aguarda cada um de nós. E essa felicidade está muito próxima para nós. Essa felicidade já está quase ali, está quase chegando. Logo, logo, nós estaremos igual Minga Lázaro no colo de Deus, usufruindo da certeza de que Deus está conosco. Então, meus irmãos, ninguém pode servir as duas vidas, ninguém pode dar o valor na vida da carne e na vida do reino de Deus. Quem é que vocês escolhem? Vocês querem ser felizes aqui e agora, ou vocês querem ser felizes no reino de Deus? No reino de Deus, não é verdade? E Ele está próximo. Confiemos nisso, e que essa confiança nos ajude a suportar as dores dessa vida, que essa confiança nos ajude a suportar as dificuldades dessa vida, que essa certeza consiga de fato me fazer vencer tudo isso, e eu consiga caminhar em paz, que eu consiga caminhar mansamente, e através da mansuetude as dores desaparecem, através da mansuetude as incompreensões desaparecem, através da mansuetude eu consigo ter Deus mais dentro de mim, e quando Deus está comigo, eu tudo posso passar por essa vida de uma maneira mais tranquila. Não é verdade? Então, meus irmãos, vamos nunca perder essa certeza dentro de nós, que o mais importante para nós é confiar em Deus, porque Deus existe, Deus é conosco, Deus nos ama e Deus nos cuida, e no final tudo termina com Deus.
não é verdade? É essa fala que eu queria trazer para vocês, que essa fala consiga de fato construir dentro de nós uma capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, meus amores. Eu vou convidar todos vocês a fecharem os olhos, a serenarem o coração e sentirem Jesus andando aqui no meio de nós. Jesus está presente nesse salão, Ele caminha entre nós, Ele põe sua mão sobre cada coração, nos trazendo o lenitivo, nos trazendo a paz, nos trazendo a certeza de Deus perto de nós. Vamos sentir a presença de Jesus caminhando no meio de nós, nos abraçando, nos iluminando. E Jesus agora nos convida a fazer a prece que Ele nos ensinou para falar com o nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que teu são o reino, o poder e a glória sempre. Que assim seja, que essa paz permaneça com todos vocês, meus amores.